Assim diz o Senhor, esta é a Jerusalém que eu coloquei no meio das nações, com os outros países ao seu redor. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos e os meus estatutos, sendo mais perversa do que as nações e os países ao seu redor. Porque os moradores de Jerusalém rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Portanto, assim diz o Senhor Deus, vocês são mais rebeldes que as nações que estão ao seu redor. Não andaram nos meus estatutos, não executaram os meus juízos, nem procederam segundo o direito das nações ao redor de vocês. Por isso, assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo estou contra você, Jerusalém, e vou executar os meus juízos dentro de você, à vista das nações. Amém, querido? Estudos e confrontos do livro de Ezequiel, capítulo 5. Vem comigo, vamos estudar que eu vou te explicar. Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui. E hoje a gente vai tratar do capítulo 5. Muito embora a gente já tenha entrado no capítulo 5, já tenha entrado no capítulo 5, quando eu falei do capítulo 4, que se estende um pouquinho para dentro do 5, pelo menos aí 4 versículos, hoje a gente vai falar do capítulo 5. Então, se você é novo por aqui, calma. Aqui, ó, eu vou colocar um card, uma bolinha branca do YouTube que vai aparecer aqui. E aqui você vai poder ter acesso à série de estudos e confrontos do livro de Ezequiel. Amém? Se a bolinha não aparecer, você vem aqui embaixo, ó, clica no meu nome, Alexandro Santos, você vai parar no meu canal. O canal já está organizado em playlists, em séries. Tem a série Gênesis, tem a série de devocionais do livro de Ruth e tem estudos e confrontos do livro de Ezequiel, tá? No início desse ano, Deus me deu um sonho bem perturbador e através da orientação que recebi dos pastores que cobrem minha vida, de algo que Deus já havia colocado no meu coração, eu resolvi gravar essa série de estudos e confrontos sobre o livro de Ezequiel. Eu estou perto de contar o sonho, para que você saiba. Falta muito pouco para contar o sonho, mas se você já quer participar disso, coloca aqui embaixo, coloca nos comentários o que você acha que eu sonhei. Qual seria a temática do sonho que me levaria a falar do livro de Ezequiel? Coloca aqui embaixo nos comentários. E eu quero te agradecer. Quem já está assistindo a série de estudos comigo, quem já está acompanhando, eu quero te agradecer por você estar junto comigo, por você estar participando desse projeto que é a série de estudos e confrontos. Não quero que você ligue para o nome. O nome é apenas uma forma de chamar, né? E não tem jeito, amado. Quem estuda a palavra há de ser confrontado. Por isso desse nome. Não quero que você se assuste com esse nome, não quero que você fique perturbado com esse nome, não, de forma nenhuma. Esquece o nome. É uma série de estudos. Porém, né, ao conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, a gente vai ser confrontado. E a palavra do livro de Ezequiel é uma palavra para os nossos dias, é uma palavra que tem confrontado bastante o meu coração e tenho certeza que está confrontando também o teu coração. Então, olha, vem comigo, eu quero te agradecer e quero te pedir uma coisa, já aproveitar esse agradecimento, quero te pedir. Se você é novo, se você ainda não fez, se inscreve no canal, aperta o sininho para que você receba todas as notificações do nosso canal, tá bom? Eu quero que você curta, dá o joinha, não custa nada, é só você ir lá e apertar a mãozinha de legal que tem aqui embaixo do vídeo. Ou não, se você não gostar, se achar que o vídeo não é pertinente, se achar que a qualidade não é boa, se tem algo errado, né? Você pode colocar a mãozinha para baixo. Mas eu te peço, notifica isso, coloca comentários. Quando você comenta,
o YouTube entende que esse vídeo é relevante e aí ele começa a espalhar para mais pessoas que também têm esse interesse como nós, de estudar a palavra de Deus e de ficar atento a tudo que está acontecendo e entender mais do Senhor, receber mais palavras da parte do Senhor. Amém, querido? Então, olha só, eu te peço, curte, compartilha, se inscreve no canal, faz esse engajamento, porque é através desse engajamento que o YouTube entende que o vídeo é relevante. Amém? Quero te pedir desculpas também pela barulheira. Eu vou confessar uma coisa aqui para vocês que têm me acompanhado. Semana passada, episódio passado, eu não pude gravar esse vídeo por causa das problemáticas mesmo, amado. Eu moro num condomínio e a coisa é muito complicada aqui. Você deve ter escutado alguém gritando aí. As pessoas não sabem falar baixo, as pessoas não sabem ouvir música num volume normal, né? As crianças e os animais domésticos, é normal isso. A gente sempre vai escutar esse barulho. Mas aqui a gente tem muito problema com relação à falta de respeito dos adultos, e quero que você já esteja orando por isso. É uma coisa que eu tenho colocado diante de Deus, eu quero que você me ajude em oração. No episódio passado, né, quem está acompanhando em sequência sabe que esse episódio 5 era para ter ido ao ar na semana passada, mas eu não consegui gravar nem um dia por causa do inconveniente, da falta de respeito das pessoas. Eu quero te pedir, me ajude em oração com isso, porque não tem sido fácil. E eu sei que isso é uma retaliação do inimigo, principalmente com a série Ezequiel. Principalmente com a série de estudos e confrontos do livro de Ezequiel. Porque Deus há de trazer muitas verdades aos nossos corações. Deus há de trazer muita coisa aos nossos corações, coisas que vai nos tirar do marasmo, nos tirar do conformismo. E isso o inimigo não quer. Amém, querido? Eu li, logo na introdução, eu li o capítulo 5, do verso 5 até o verso 8. E aí eu quero te explicar isso aqui antes da gente falar do capítulo 5, tá? Inicialmente, eu ia gravar o capítulo 5, 6 e 7 de forma resumida, porque quem lê a grosso modo o capítulo 5, 6 e 7 vai entender, ou pelo menos vai ter uma leve percepção de que Deus está tratando do seu juízo, só que de perspectivas, dimensões ou pontos de vista diferentes. Bom, mas Deus não me permitiu gravar dessa forma. Eu queria, né? Eu até comentei com as pessoas mais chegadas, eu comentei com os pastores, eu falei, olha, eu devo gravar um episódio falando sobre o capítulo 5, 6 e 7, ou até no máximo 2. E achei que eu estava crente abafando, né? Mas assim, nem crente e nem abafando, porque Deus chegou e falou, não quero dessa forma, eu quero um episódio por capítulo. E eu fui orar, eu fui buscar em oração, porque eu já tinha feito o roteiro, né, de forma a encaixar tudo dentro de um vídeo. E aí eu fui buscar orientação. Quando Deus nos chama e pede que a gente mude algo, a gente precisa entender o porquê que Deus está fazendo isso. E aí, quando eu busquei a face de Deus, quando eu busquei em oração, Deus me mostrou coisas que eu não tinha visto no primeiro momento e que eu quero dividir com você, eu quero falar com você sobre isso agora, nesse momento aqui, tá bom? Então olha só, presta atenção. De fato, o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 tratam praticamente do mesmo assunto, que seria o juízo que está vindo sobre Judá. Então, de forma resumida, o capítulo 5, 6 e 7 vai tratar do juízo que está vindo sobre Judá. Mas olha, amados, eu quero especificar algumas coisas para vocês, tá? Os oráculos de Deus, principalmente se tratando de juízo, o que é o oráculo de Deus? São as revelações. Quando elas chegam a um profeta, essas revelações se manifestam através da vida de um profeta, isso é chamado de oráculo. O oráculo de Deus, quando se trata de juízo, Deus não traz o juízo simplesmente porque ele trouxe. Ele fala assim, olha, vou castigar, castiguei, estava com vontade. Não. Muito embora alguns teólogos da linha liberalista vivem usando o Velho Testamento para dizer que Deus, cuidado com o Velho Testamento, porque olha, da forma como foi escrito o Velho Testamento, é um Deus cruel, é um Deus sem coração. Não, amados,
Verdadeiramente existe uma linguagem com a qual foi escrita o Velho Testamento, e essa linguagem nós temos que tomar um certo cuidado. O hebraísmo, ele traz exageros, o hebraísmo, ele traz, o hebraico arcaico, ele traz uma linguagem bem prática, bem dura, bem ríspida, uma linguagem muito direta, uma linguagem intencional. Muito embora também o hebraico traga prosas, poesias, como é o caso do capítulo 7. A gente vai ver um oráculo pesado no capítulo 5, a gente vai ver uma instrução judicial no capítulo 6 e a gente vai ver uma prosa de juízo no capítulo 7. Mais ou menos assim, tá, amados? Muito embora o hebraico ajude a se dar essa imagem, que alguns teólogos andam falando por aí algumas heresias em relação ao Velho Testamento, eu quero te falar que, calma, não é bem assim. Se a gente lê com certo cuidado, orando, pedindo a orientação do Espírito Santo de Deus, que na atualidade nos ensina a orar, nos ensina sobre as Escrituras, nos ensina sobre os nossos procedimentos, o Espírito Santo vai identificar para nós que não é bem Deus que tem essa personalidade tão ríspida ou destrutiva como alguns teólogos falam. Não é bem assim não, amado. Na verdade, a linguagem do hebraico dá esse tipo de ideia. O escritor sagrado tem muito a ver com isso, muito embora toda palavra seja inspirada por Deus, como a gente vai ver em Timóteo 3,16, porém, a gente tem que tomar todo o cuidado do mundo em relação ao escritor sagrado. Deus não tolhiu o escritor sagrado de dar as pinceladas pessoais dele. Ou seja, eu não estou dizendo aqui que houve a intervenção humana. É óbvio que só pelo fato de ser uma palavra manifesta ao homem, já há cooperação humana. E por haver a cooperação humana, logo que há essa permissividade de Deus da cooperação humana, é óbvio que vai haver um pouco da inteligência humana naquilo que está sendo escrito, que vai haver um pouco da atuação humana naquilo que está escrito, e há, amados, a influência externa ao escritor. Ou seja, ele está escrevendo aonde? Ele está sob pressão? Ele está na guerra? Ele está no palácio? Ele acabou de receber uma boa notícia de Deus? Ele está decepcionado por estar recebendo más notícias do juízo de Deus? Olha quantas coisas. Qual é o clima que está acontecendo? É um clima de invasão? É um clima pesado? Ele está preso na cadeia? Ele está sob ameaça? Amado, nós temos que levar tudo isso em consideração. Até as mudanças climáticas nós temos que levar. Para uma boa interpretação bíblica, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Então, amado, muito embora o hebraico tenha todas essas características e ainda tenha o peso humano da cooperação humana, a mensagem central é uma só. A mensagem central não é contaminada. A mensagem central é aquilo que Deus quer manifestar. E aí Deus ele vem trazendo os juízos, Ele vem explicando. E esse oráculo, agora explicando de forma mais detalhada cada capítulo, eu vou te dar uma resumida de cada um para você entender. O capítulo 5 é uma explicação do porquê do cerco. E agora eu quero que você entenda, eu vou trazer um exemplo prático para você entender. Imagina uma pessoa que está sendo presa. Ela ainda vai ser investigada, mas já há indícios ou um flagrante de que essa pessoa cometeu uma irregularidade, um crime. Então, ao momento da prisão, digamos que seja uma prisão preventiva, seja lá o que for. Essa pessoa está sendo presa num primeiro momento. Paralelo a isso, vai correr um inquérito judicial. E aí essa pessoa vai ser levada a julgamento. Há toda uma investigação nesse inquérito para instruir o julgamento. Eu estou usando uma linguagem jurídica, mas eu quero que você entenda esse exemplo prático que eu vou te dar. Então, quando uma pessoa é presa, já existe um tipo criminal que justifica essa prisão. Ninguém prende ninguém sem haver uma menção ou uma suposição ou uma hipótese de crime,
Ok? Todo mundo está entendendo até aí? Então, existe já uma tipologia criminal, existe um tipo de crime, existe algo de errado que aconteceu para essa pessoa ser presa. Eu quero que você entenda o capítulo 5, que Deus vai falar sobre esse início de juízo, que é o cerco a Jerusalém. Eu quero que você entenda que ele é a prisão de Jerusalém, como se, olha, não corre não, pronto. Né? Como diz a gíria aí, perdeu o Playboy. Então o capítulo 5 é prendeu, prende Judá, prende Jerusalém, acabou. O capítulo 6 seria a tipificação, a investigação e a tipificação de todos os crimes que Judá cometeu. É onde Deus vai tipificar o porquê de todo esse juízo, através de uma exposição. E o capítulo 7 vai falar de um juízo, um grande juízo mais abrangente, e que eu já vou adiantar para você que trata-se do grande dia do Senhor, do grande e terrível dia do Senhor. Amém, amado? Então, olha como é que difere. É como se fosse o julgamento final. É como se fosse a sentença final, capítulo 7. Então, para você entender melhor, Deus conduz o profeta e quem lesse o livro, principalmente nos nossos dias, ele conduz da seguinte forma: olha, eu cerquei Jerusalém, que é o teatro de rua do capítulo 4 de Ezequiel. Eu cerquei Jerusalém. Por que eu cerquei Jerusalém? Qual é o motivo de eu estar cercando Jerusalém? Deus vai explicar no capítulo 5. No capítulo 6, Deus vai tipificar com bases debaixo da sua justiça e da sua lei o porquê do juízo sobre Judá, sobre Jerusalém. Amém, amado? Aí vai ser tipificado o crime real cometido por Judá e por Jerusalém, que vem desde os dias de Isaías. Quer dizer, amado, desde os dias de Isaías não. Desculpa, nos dias de Isaías, ele profetizou já delineando tudo isso que aconteceu com Judá nos dias de Ezequiel, tá bom? A grande maioria das profecias contra Judá que Isaías fala no livro dele, e eu já indico a você ler o livro de Isaías, é o que está acontecendo no livro de Ezequiel. Tá bom, querido? Mas o problema de Judá, os crimes de Judá em relação ao seu julgamento, aonde vai ser tipificado o seu julgamento, queridos, esses vem desde a época dos juízes, desde a época que eles entraram na Terra Prometida. Amado, pecado é coisa séria. Ele vem minando, é como se fosse uma infiltração de parede, ele vem minando, tá? E no capítulo 7 tem a sentença final. E Deus se utiliza sempre do mesmo tipo para delinear, para desenhar, para construir na cabeça do ser humano qual vai ser o juízo final, que vai ser o grande e terrível dia do Senhor, capítulo 7. Amém, amados? Se você quiser entender de uma outra forma mais fácil também, olha, o capítulo 5 são os motivos do cerco, ou seja, as razões preliminares. No capítulo 6, Deus apresenta as razões centrais, as mais importantes, aquelas que verdadeiramente justificam tal juízo, e no capítulo 7 são as consequências desse juízo, ou seja, toda a sentença judicial que isso vai trazer. Tá bom, queridos? Então, eu quero que você entenda dessa forma, porque eu vou falar hoje do capítulo 5, mas agora você já tem uma visão do capítulo 5, 6 e 7, que é a visão que eu não tive, que Deus me fez ver para poder separar os episódios. Amém, querido? Glória a Deus? Então vamos lá. Capítulo 5, no verso 5, Deus começa falando algo interessante. Ele diz que colocou Jerusalém entre as nações. E a estratégia de Deus, ela é muito clara. Quando Deus coloca Jerusalém no meio das nações, é para que Jerusalém influencie, para que Judá influencie as nações ao seu redor e não ser influenciada por elas. E aí Deus vai falar, Deus ele vai reclamar que no versículo 6, Deus vai reclamar que ao invés de Judá influenciar as nações, ela é que é influenciada. E aí eu vou começar a trazer, amados, os textos atuais. Em Hebreus capítulo 12, a partir do verso 1, o apóstolo, né? Nós não conhecemos o autor de Hebreus, desculpa. A gente acha, né, que é o apóstolo Paulo, mas a gente não tem um escritor certo para o livro de Hebreus. E aí
o escritor sagrado do livro de Hebreus, ele vai falar assim, ó, visto que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, nos desembaracemos, ou seja, solta esse pecado, se desembaraça, solta o peso desse pecado, porque há uma grande nuvem de testemunhas. Então, o versículo 5, o versículo 6 e o versículo 7 vai deixar claro que Deus havia colocado Judá entre as nações. Se você for olhar, até geograficamente, Jerusalém está no centro. É incrível, amado. Se você olhar no mapa, pega a sua Bíblia, procura no mapa e olha Jerusalém. Apesar de ser um território comprido, o território de Israel, haviam outras nações ao redor. Então Deus queria que a justiça de Jerusalém, a justiça que emanasse de Judá, ela influenciasse a justiça básica das nações. Porque, amado, vejamos o seguinte, existia um direito, existia uma justiça básica acontecendo ao redor, nas nações ao redor. Presta atenção, amado, eu sempre falo isso. Nós fomos criados em justiça. A terra foi formada debaixo de justiça. Porque o Deus que fez a terra e o homem e os animais é um Deus justo, é um Deus de justiça. Um dos atributos de Deus é a justiça. Então é impossível que as suas criaturas não fossem criadas debaixo de justiça e não recebessem a influência dessa justiça. Os irmãos estão entendendo? Não presta atenção, amados. Toda a criação, ela vai receber as principais características do seu Criador. Então, olha, vou dar um exemplo para você. Se um inventor, estou agora trazendo para nossa cabeça aqui o exemplo para o nosso entendimento. Eu sou um inventor e eu sou um homem bom, eu sou um homem bondoso, eu sou um homem que eu procuro fazer coisas boas para as pessoas. Então, se eu sou um inventor, eu vou procurar inventar alguma coisa que vai trazer benignidade para as pessoas, que vai trazer bondade, que vai servir de coisa boa para as pessoas. Os irmãos estão entendendo? Coloca no comentário se você não entender. Tá bom, amado? Agora, se eu sou um homem mau, agora imagina, tá? Eu sou um homem mau, e eu sou um inventor. Amado, é óbvio que eu vou inventar coisas más. Eu vou inventar coisas para destruir. Eu vou inventar coisas para prejudicar as pessoas. Vocês conseguiram entender? Isso é um princípio de criação. E nós recebemos essa capacidade. Quando eu dou o exemplo do inventor, o inventor ele recebeu do Senhor Deus a capacidade de criar algo. Claro que não é uma criação original, mas é uma criação pela capacidade que nós recebemos desse atributo de Deus, a capacidade de criar. Agora vamos lá, se Deus é justiça, é óbvio que Ele criou tudo debaixo de justiça. E se você quer entender isso melhor, vou te dar alguns exemplos. Gente, a Terra gira ao redor do Sol, isso é uma lei. Isso é uma lei. A lei da gravidade. Se você soltar, se eu pegar aqui um objeto e eu soltar esse objeto vai cair, porque ele é atraído pela gravidade para o centro da Terra por causa desse giro. É a lei da gravidade. Existe a lei da vida. Se eu cuidar da minha saúde, o meu corpo vai ficar bem e talvez eu aumente o meu número de dias, porém, se eu saio aí pela vida prejudicando o meu corpo, eu vou viver menos. Isso é a lei da vida. Isso é a lei da vida. Existe a lei da semeadura. A lei da semeadura ela não dá conta de explicar o sistema de vida que nós temos aqui na Terra total. Mas a lei da semeadura ela dá conta de explicar de forma geral e grossas linhas o procedimento de vida que eu escolho, o caminho de vida que eu escolho. Se eu sou uma pessoa que escolho fazer o bem, praticar boas coisas e ter sempre a benevolência diante dos meus olhos, é óbvio que retornará para mim também coisas boas, benevolências, bênçãos.
Mas se eu sou uma pessoa ruim e eu semeio coisas ruins, se eu coloco coisas ruins, é óbvio que também, em grossas linhas, de maneira geral, de forma geral, voltarão coisas ruins para mim. Então isso se chamam leis. São leis. São leis gerais. Então, amados, as nações que estavam ao redor de Judá, elas estavam praticando a sua justiça. Lá da forma pagã, mas elas estavam praticando sua justiça. Então havia um direito básico. Mas Judá tinha um direito, uma justiça que se aproximava da vontade de Deus, do modelo que Deus queria como nação. Por quê? Quando Israel foi criado, Deus estava gerando um modelo de nação para o seu reino, para a sua terra. Então Deus coloca Judá como um modelo. E agora vem a minha pergunta, amado. Será que eu e vocês temos sido modelo? Eu e você temos sido modelos da justiça de Deus? 1 Timóteo capítulo 1, verso 9, Paulo vai dizer para Timóteo o seguinte: olha, a lei é para os malfeitores. Nós não estamos debaixo da lei. Aí você deve estar se perguntando, mas pastor, por que isso? Porque Jesus vai falar em Mateus 5:20 que a nossa justiça, ela tem que exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. Então, amado, pegou para Judá porque Judá não fez o que ela tinha que fazer, ela não fez o dever de casa. E aí vem a minha pergunta para mim, pastor, para os pastores, para os líderes, para aqueles que estão diante do povo de Deus, para aqueles que estão conduzindo ovelhas. Amados, a nossa justiça tem excedido a justiça daqueles que estão ao nosso redor, a justiça dos fariseus, a justiça dos vários grupos religiosos que existem, a justiça que a gente assiste no nosso país, a minha justiça, a sua justiça tem excedido a isso? Porque a lei é para os malfeitores. Se eu não pratico nada e se eu sigo a justiça que Jesus me falou, em Mateus capítulo 5, verso 20, amado, a minha justiça vai estar acima da justiça dos homens. Veja bem, amado, eu não estou acima da lei, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que se eu pratico a justiça de Deus, como a justiça de Deus está acima da justiça dos homens, eu nunca vou ser apanhado como malfeitor. Então, Mateus capítulo 5, verso 20, vai explicar 1 Timóteo 1, 9. E aí eu quero parar agora nesse primeiro momento para fazer essa pergunta. A nossa justiça tem excedido a justiça dos fariseus? As pessoas que estão ao nosso redor olham para nós e falam, poxa, lá vai um justo. Aquele homem é justo. Líderes, eis a minha pergunta. A sua justiça tem excedido a justiça daqueles que você lidera? Você tem ensinado justiça para eles? Porque o papel de Judá aqui era ensinar a justiça, no entanto, ela se torna pior. E aí Deus, no verso 8, 9 e 10, ele vem e decreta o seu juízo. Mas, amado, pasme que todo esse capítulo 4 e o capítulo 5 já estava descrito em Deuteronômio, capítulo 28, de 49 a 57. E, amado, é importante que você vá nessas passagens que eu estou te dando. Deuteronômio, capítulo 28, verso 49 ao 57. Essa é a quarta passagem que eu te dou aqui para o estudo, tá? A primeira passagem foi explicando que Judá foi colocado, Jerusalém, Judá estava ali no centro das nações e que ela teria que influenciar. E aí eu usei Hebreus capítulo 12, verso 1, a partir do verso 1. Nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Depois, para justificar a questão da justiça que habitava em Judá e que deveria influenciar os outros, a gente vai usar 1 Timóteo capítulo 1, verso 9. Paulo dizendo para Timóteo que nós estamos acima da lei. Nós não somos malfeitores, não é que nós estamos acima da lei, desculpa. Que a lei é para os malfeitores. Se nós andamos na justiça de Deus, nós não precisamos, nós não vamos ser condenados por essa lei. Amém, amados? E aí o próprio Jesus, em Mateus capítulo 5, verso 20, vai dizer que se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, a gente não fez nada demais. Ou seja, a nossa justiça ela tem que exceder, ela tem que servir de exemplo. E agora eu estou te mostrando que isso irritou demais o Senhor. E por isso do cerco.
Por isso do cerco, porque Judá bateu todos os limites. E aí, esse cerco, ele está descrito. Amado, pode ir lá depois e ler com calma. Está descrito em Deuteronômio, capítulo 28, do verso 49 ao verso 57. E aí Deus, ele vem com juízo. Ele está explicando no capítulo 5 por que ele cercou, por que ele prendeu Jerusalém e Judá. Ou seja, para que haja justiça investigativa e de julgamento sobre o réu, ele precisa ser preso, porque quando ele começa a espalhar a iniquidade, ele precisa ser preso, ele precisa ser parado. Por isso que Deus segura. E aí Deus, ele fala que veio com juízo, mas eu quero que você leia Deuteronômio 28, 49 e 57. Aliás, amado, nós vamos ler muito Deuteronômio e Levítico, tá? Então, no verso 11, Deus vai falar que ele vai vir com juízo, ele assume que é ele que está fazendo o juízo. E, amados, líderes, eu quero dizer, eu tenho visto líderes aí ir para a televisão para dizer que Deus vai tirar essa praga de cima de nós, Deus, vamos orar, vamos jejuar para Deus tirar essa praga. Amado, já passou pela cabeça de alguém que esse momento complicado que nós estamos passando de pandemia, eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas eu quero que você saiba, se você for assistir anos depois, nós estamos no meio de uma pandemia. Você já parou para pensar que essa pandemia pode ser um ato judicial de Deus? Vocês já pararam para pensar que isso pode ser um juízo de Deus? O primeiro texto que eu falei nesse vídeo é Hebreus capítulo 12, verso 1. Você lê. Vai lendo, lê o capítulo 12 todo. Você vai achar um termo lá que o escritor vai falar assim, porque Deus repreende a quem ele ama. É por nos amar que Deus vai nos repreender. É por nos amar que Deus traz o juízo sobre nós. Porque se ele fez a toda a criação debaixo de um parâmetro de justiça, nós não podemos ser aliviados, amado, porque somos amados. É porque somos amados que vem o juízo para tirar de sobre nós a maldição da culpa, a maldição do pecado. É por isso que o juízo existe, para tirar, para nos remir, para dizer, olha, acabou, ele já pagou o que devia, acabou. Então, amado, muito cuidado com os líderes que, eu não estou dizendo que o Covid, não estou dizendo que não é uma praga, não estou dizendo que não é um vírus, que não é inconveniente, que não traz morte, que isso é muito triste, não. Ninguém mais eu até exagerar aqui a minha fala, mas eu tenho sido um dos que tem sofrido com aqueles que sofrem, que chora com os que choram, que busca em Deus consolo para as famílias que estão perdendo seus entes queridos. Mas, amado, eu não posso sair da palavra de Deus. E muito me incomoda quando eu vejo grandes líderes que estão na mídia falando, Deus vai tirar de nós essa praga. E se for o juízo de Deus? E aí eu quero que você entenda que no verso 11, Deus ele vai dizer o seguinte, ele vai falar que Deus não vai ter piedade. E aí você deve estar falando, mas pastor, que coisa braba, Deus não vai ter piedade? Sim, Deuteronômio capítulo 13, verso 8. Deus ele não tolera nem a idolatria e nem a falsa profecia. Então cuidado, idólatras, falsos profetas, cuidado, porque isso atrai o juízo de Deus. Mas eu vou falar de idolatria no próximo episódio, não vou falar hoje não. E Deuteronômio capítulo 19, verso 13, Deuteronômio 13, capítulo 13, verso 8. Deus ele vai condenar a idolatria e a falsa profecia. Mas já em Deuteronômio, capítulo 19, verso 13, cuidado para você não confundir, Deus ele vai trazer juízo sobre a morte que estava sendo praticada na nação e a injustiça, porque injustiça gera morte, amado. Quando eu sou injusto com o meu próximo, eu estou gerando morte. Você pensa que não, mas cuidado. E cuidado dos líderes. Tem gente que não gosta, mas infelizmente eu não estou aqui comprometido com vocês. Eu sou coberto por pastores que cobrem a minha vida, mas o meu compromisso é com o Senhor. Eu lamento, mas eu vou dizer para os líderes, se você tem praticado injustiça na sua liderança, cuidado, porque injustiça gera morte e traz juízo.
O termo olhos de piedade ele vai ser usado mais 6 vezes no livro de Ezequiel. Porque Deus diz no verso 11 que ele não vai ter piedade, ele vai retirar os olhos de piedade. Ou seja, não haverá piedade, Deus vai tirar, Deus não vai... No verso 12, Deus explica novamente aquela questão dos terços de juízo, os cabelos, que ele raspa da cabeça e raspa da barba, que ele manda ele dividir em 3. Então ele explica, né, mais uma vez, que a primeira terça parte vai ser afetada pela tríade de juízo, né, ou pela a gente chama de o terço de catástrofes, que é a fome, a peste e a espada. Então toda vez que você vê na Bíblia fome, peste e espada, isso é a tríade ou o terço de catástrofes. Tá? São as 3 formas que Deus usa como juízo. Então, no versículo 12 do capítulo 5 de Ezequiel, Deus vai falar exatamente sobre isso. Deus ele vai explicar que o primeiro terço, né, a primeira terça parte dos cabelos, Deus está falando que são aqueles que vão morrer de peste, fome e espada, aqueles que estão ali dentro do cerco. Tá? A segunda terça parte vai morrer aos arredores da cidade. Provavelmente são aqueles que vão tentar fugir. Tá? Eles vão morrer aos arredores por espada, na tentativa de fuga. E a terceira e última parte, né, é aquela que vai ser espalhada, que grande parte vai morrer, mas que nesse espalhar Deus vai preservar os remanescentes. Tá? E aí eu quero que você vá em Levítico capítulo 26, de 30 a 39, que é exatamente onde Deus vai fazer as orientações sobre as bênçãos sobre a obediência e a maldição sobre a desobediência. Lá você vai entender o porquê Deus está trazendo esse juízo, tá certo? Bom, no versículo 13, e aí eu quero que você preste muita atenção nisso, no versículo 13, né? Deus ele vai explicar as ações que ele está tomando. Ele vai dizer o porquê que ele está fazendo isso. Então ele fala que quando ele fizer isso, o furor dele vai se aplacar. E aí eu quero que você entenda, amado, que os atos judiciais de Deus é justamente para tirar de nós a maldição. E tem muitos pastores que não gostam de pregar sobre os atos judiciais de Deus, porque os atos judiciais de Deus são dolorosos, sim, mas eles foram provocados pelo nosso pecado. Ele vai falar aqui que são as abominações. Deus ele tem zelo e fidelidade pela sua própria palavra, amado. Se Deus é um Deus justo, como é que ele vai aliviar? Para Satanás aparecer? Lá, eu brinco, eu chamo de sala da justiça. Satanás aparecer na sala da justiça e gritar: opa, peraí, tu aliviou para o pessoal do pecado? Como é que vai ser? Vai aliviar para mim também? Ninguém para pensar nisso. Amado, quando eu brinco de sala da justiça, livro de Jó, tá? Quando Deus estava reunido com seus filhos e aparece lá o adversário, né? Do nada, que estava passeando, rodeando a terra para falar mal de Jó, tá? Eu brinco, eu falo que ali é a sala da justiça, é uma brincadeira minha, tá bom? E aí, amado? Da mesma forma que o inimigo aparece para falar de Jó e reclamar justiça contra Jó, reclamar uma interposição, ou seja, reclamar um recurso contra Jó, amado, se Deus aliviar aquele pecado que você acha que é pecadinho, ou encobrir aquele pecado que você, na verdade, está cometendo, que é um pecadão, amado, Deus está aliviando a justiça para você. E aí como é que fica? Não, querido, deixa eu te falar. No versículo 13, quando ele fala que vai aplacar a sua ira, é a forma judicial de sermos aceitos novamente por Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amados, está no livro de Romanos. Nós pecamos e nós fomos destituídos da glória de Deus. Só através de um ato judicial, sacrificial, é que é possível. E esse Jesus fez por nós. Mas vamos entender esse ato judicial. Eu vou usar um próprio exemplo que Jesus usa. Em Números, capítulo 21, verso 4 a 1, o povo começa a murmurar de Moisés e Arão, falar mal de Moisés e Arão, e aí o que acontece?
aparecem serpentes no meio do povo, começa a picá-los e eles vão morrer, tá? Eles vão morrer. É a maldição que vem sobre eles. E aí eles vão até Moisés e pede a Moisés e fala: Moisés, por favor, ora pela gente, intercede pela gente. E aí Moisés, quando ora, né, falando: Deus, olha, tem serpente no meio do povo, e agora, tal? Deus fala para ele construir uma serpente de bronze ou de cobre, né? Não se sabe, a gente usa o bronze, a gente coloca o bronze, são mais ou menos semelhantes, tá? E colocar numa haste, levantar. E todo aquele que olhasse para aquela haste, aquela serpente, ele seria curado. Ele não morreria pelo veneno daquela serpente. Então, o que acontece? Essa serpente tipifica Jesus. Está no livro de João, antes que você pule aí, está no livro de João, capítulo 3, verso 14 e verso 15. Você vai ver o próprio Jesus exemplificando que era necessário que o Filho do Homem fosse pendurado no madeiro, assim como a serpente foi pendurada na haste, para nos livrar do nosso pecado, das nossas maldições, das nossas murmurações. Então Deus, ele sempre vai trazer o juízo como ato judicial. É por isso que Jesus vai ter que morrer. Hebreus capítulo 9, verso 22 vai dizer o quê? Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Foi por isso que Jesus morreu no nosso lugar, porque eu e você não teríamos condições de fazer isso por nós mesmos. E aí, no ato judicial, Jesus morre em nosso lugar, porque Hebreus 9, 22, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, tá lá. Uma vítima santa morrendo por nós. E aí esse sangue vertido que cai sobre nós nos purifica. E aí nós somos aceitos diante de Deus. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Ele não pode nos aceitar em pecado. Isaías vai falar que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Nós fomos separados de Deus por causa do nosso pecado. Então hoje, quando Deus olha para nós, isso é a obra da propiciação, ele olha para nós, ele não vê nós pecadores, os nossos pecados. Quando cremos em Cristo Jesus, ele passa a ver a imagem, o sangue de Jesus sobre nós. Assim como lá no Egito, lá na saída do Egito, ele manda passar o sangue do cordeiro no umbral da porta, para que o anjo da morte, quando passasse, não entrasse na casa que tivesse o sangue do cordeiro no umbral da porta. Amados, nós precisamos do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, para que a gente possa não sermos enxergados no nosso estado de pecado, nosso pecado original, mas para que ele enxergue o sacrifício de Cristo Jesus e nos aceite. Por isso que no verso 13 ele vai explicar que essa obra que ele está trazendo, esse juízo que ele está trazendo, é um ato judicial. E amado, errou, pecou. Haverá necessidade de uma obra de redenção, um ato judicial que venha nos tirar desse pecado. E por falar nisso, amado, a serpente vai ser adorada, tá? A serpente de bronze vai ser adorada. Rei Ezequias vai ter que destruir essa serpente no segundo livro de Reis, capítulo 18, verso 4. Tá? Profeta Isaías e profeta Miqueias que participaram disso aí, né? Não da idolatria, tá, amado? Eram profetas que protestavam contra essa idolatria que o rei Ezequias vai tirar. Bom, amado, no versículo 14 e no verso 15, Deus ele vai dizer, aqui eu estou finalizando, Deus ele vai dizer quais são as consequências de todo esse juízo. Ele vai falar, olha, infelizmente vocês vão ser tratados com deboche por outras nações. Sabe por quê, amado? Tiago capítulo 4, de 6 a 10, diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E Provérbios 3:34 vai dizer que Deus escarnece dos escarnecedores. Então, querido, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes nós achamos que somos bons demais. Às vezes nós achamos que somos feras demais. Às vezes nós achamos que estamos na crista da onda. Não, estamos sendo soberbos porque estamos em pecado e achamos que estamos certos. Estamos errados e achamos que estamos corretos. Estamos cheios de falhas e de iniquidades, mas achamos que estamos dentro da santidade de Deus. E não!
Aí você deve estar falando, mas pastor, você não disse que Jesus morreu pelos nossos pecados? Cuidado, porque esse é o discurso da hipergraça. Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus, ele morreu para nos salvar, ele nos libertou. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Porém, se eu volto à prática do pecado, se eu começo a puxar o pecado como cordas, e carros e cordas, amado, eu preciso da remissão, eu preciso me arrepender, eu preciso sim ver que isso gera consequências e me arrepender desse pecado. Me arrepender desse pecado. Então cuidado, amado, porque eu me torno soberbo justamente por achar que eu posso fazer tudo, porque Jesus já morreu por uma só vez por tudo. E sim, ele morreu uma única vez e suficiente. Vergonhoso é a nossa postura de ficar voltando a pecar. A graça é mudança de comportamento. A Bíblia vai dizer que nós temos que alcançar a santidade sem a qual ninguém verá a Deus. Então, amado, por favor, não seja soberbo, seja humilde. Judá tinha alcançado um nível de soberba grande. É por isso que Deus está falando no versículo 14 e versículo 15 que ele vai rebaixá-los. E finalmente no versículo 16 e 17 ele vai dizer que a nação vai passar por muito aperto, que ele vai liberar, os salteadores vão chegar, vão assaltar essa nação justamente por causa da soberba dela. Mas que ele, o Senhor Deus, é quem faz. Ele diz assim, olha, eu, o Senhor, falei. É uma assinatura, dizendo que é o próprio Deus que vai trazer o juízo, não é ninguém. Então, amados, fica com essa palavra do capítulo 5. Você vê que eu que queria resumir em um episódio só 3 capítulos, já está aí, né, exposta a minha vergonha. Não teria como. Então, é um dos episódios mais longos. E eu quero que você medite nesse episódio. Eu quero que você medite nessa palavra. Senta com a tua Bíblia e vai abrindo. Vai pausando e vai abrindo. Vai pausando e vai abrindo. E coloca aqui no comentário as tuas dúvidas. Amém, querido? Então fica com essa palavra. Eu te espero no próximo episódio, que é o capítulo 6, e vem mais emoção por aí. Amém, querido? Fica com Jesus, amado.